SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estou aqui, amados, para compartilhar a palavra poderosa de Deus, compartilhar a palavra do reino de Deus, para aqueles que desejam ouvir e que, de alguma forma, necessitam de uma palavra que possa confortá-los, que possa confrontá-los e amá-los, né? Demonstrar o amor de Deus para conosco. E eu quero compartilhar um texto que está no livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e certamente essa palavra nos instruirá, nos mostrará o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus para com aquele que um dia, quando Deus, Jesus, se apresenta a nós e nós entendemos a soberania, a graça e a misericórdia dele, contemplamos a sua graça e podemos viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Cada vez, amados, que nós estamos dispostos a ouvir, cada vez que nós estamos influenciados por este amor, por essa graça de Deus, certamente Ele fala conosco. E eu creio que não será diferente nessa noite. Eu quero compartilhar, está no capítulo 2 de Josué, fala de uma história muito bonita, muito tremenda, sobre uma mulher que era impura, que era desagradável aos olhos humanos, como na sociedade de hoje. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 2. Vou ler o versículo 1, o 8, o 9 e o 10. Diz assim, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados ou aterrorizados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Amados, aqui no capítulo 2 começa uma história poderosa sobre a vida de uma mulher. Fala sobre o contexto histórico quando os israelitas vêm até Jericó, ou Josué manda 2 espias para espiar a terra. Jericó estava no caminho ou inserido no contexto da aquisição ou da entrada em Canaã, né? Da terra prometida aos israelitas, aos hebreus. Então, nesse contexto, Jericó era uma fortaleza, existiam muitos militares naquele lugar, existia muito comércio e era uma fortaleza, né, denominada Jericó, cidade de Jericó, um ponto referencial naquele lugar. Porém, era dominado não pelo povo de Israel. Aquele povo, eles não queriam saber dos hebreus ou dos israelitas, ou seja, queriam domínio sobre aquele lugar. Mas Deus tinha estabelecido que aquela terra era deles, ou seja, não foi dada depois, simplesmente foi retomada pelos israelitas, já pertencia a eles. Então, Deus faz com que Josué
entre como um homem de comando, sucessor de Moisés, Josué, agora faça uma estratégia militar e mandou 2 espias. Esses 2 espias foram olhar a terra. O interessante é que a palavra diz, no decorrer do capítulo 2, que esses homens foram vistos, ou seja, era uma estratégia militar naquele lugar. Todos que entravam naquela cidade eram observados. E foram observados que esses 2 espias entraram na casa de prostituição, na casa da prostituta Raabe. O nome declara aqui, diz que ela era uma prostituta. A palavra não nos detalha sobre se ela era a única prostituta, eu creio que não, porque era um prostíbulo, uma casa que ela comandava, talvez ela e mais algumas mulheres estivessem se prostituindo naquele lugar. O interessante é que, às vezes, nós não entendemos o poder de Deus, a majestade, o domínio pleno e como Ele faz as coisas. O interessante é que falar de uma prostituta para o povo judeu ou na cultura judaica era a interpretação de uma mulher apartada, afastada da sociedade, daquilo que era efeito moral, efeito de ética, efeito que uma sociedade poderia estar inserida, ela não poderia estar inserida. O interessante é que a palavra diz que essa mulher abrigou os 2 espias, os 2 israelenses, os 2 hebreus. Essa palavra nos mostra claramente o coração e a compaixão de Raabe, e o interessante é de lembrar do Deus de Israel, do Deus que entrou, dos homens que serviam um Deus tremendo e poderoso. E ela declarou aqui no texto, como nós lemos no capítulo 9 e 10, que o povo estava atemorizado por causa da entrada dos 2 espias, por causa da entrada de homens que serviam a um Deus que eles só conheciam de ouvir falar. A palavra esclarece e deixa claro isso. Ela não viu o sobrenatural de Deus, ela ouviu, mas eles sabiam que se esse Deus soberano que Israel servia, que o povo, que a nação de Israel servia, era um Deus que secou o Mar Vermelho, que conduziu reis à derrota, que fez coisas tremendas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em Israel e nas cidades adjacentes e tantos outros povos. Esse Deus soberano que estava sobre a vida deles era muito maior do que o Deus pagão que eles serviam. Os cananeus serviam outros deuses, amados. Certamente essa mulher, Raabe, entrou na vida da prostituição não por um desejo, como qualquer outra prostituta, amados, nesse dia de hoje. Não há prazer em se prostituir. Certamente há alguma coisa, passaram por alguma coisa muito grande que abalou a estrutura física e emocional delas para que chegassem a esse estágio, a essa vida de prostituição, de se deitar com vários homens que não conhecem, que não sabe quem, que não tem amor nenhum, que não existia intimidade nenhuma, simplesmente numa conversa, num pagamento, e se tem o prazer momentâneo da carne e da prostituição. Então essa mulher, amados, nesse costume desses homens, dessas mulheres, era costume oferecer jovens virgens aos sacerdotes decadentes que serviam a outros deuses, não ao nosso Deus. Agora, essa mulher, amados, o interessante desse texto é entender a graça e a misericórdia de Deus quando ela pede que eles tenham misericórdia dela como ela teve deles, recebendo-os e guardando. E eles falam, o teu sangue não cairá sobre nós se você cumprir e nós não fomos descobertos. E ela cumpriu com toda a íntegra. Os soldados chegaram até ela por determinação do rei daquele lugar, pelo rei de Jericó, e falou, Raabe, onde estão os homens? Eles queriam os homens, e ela falou, olha, eles já partiram, eles já foram. Agora, se vocês forem atrás deles, certamente alcançarão. Porém, ela havia escondido os espias. E isso, aos olhos de Deus, amados, o coração dessa prostituta agora, que vivia uma forma decadente, que vivia no pecado, agora expôs tudo aquilo que ela sentia e tudo aquilo que ela ouviu falar. E quando ela declarou o Deus que
que secou o Mar Vermelho, esse Deus é soberano, nós estamos atemorizados porque sabemos que esta terra pertence a vocês e certamente tomarão. Amados, o contexto não explica detalhes do que ela estava falando, do que ela estava vivendo. O interessante é saber que aquele povo estava abalado por ver os dois soldados, os dois homens israelitas entrar naquele lugar para espiar a terra. Eles sabiam que algo estava acontecendo e mais adiante diz, Deus determina a Josué que cerque a cidade, vocês já conhecem a história, que cerquem a cidade de Jericó em marcha, os sacerdotes, os homens de Israel cercam a cidade dando volta, uma volta por dia, em 6 dias eles fazem isso, e no 7º dia eles dão 7 voltas, e a trombeta toca, o povo grita, estremece aquele lugar, e certamente partes da muralha de Jericó caem para que o povo israelita entre e domine aquele lugar. A palavra de Deus diz que todos os homens e mulheres daquele lugar foram exterminados, mortos. E os únicos que ficaram foi Raabe, a prostituta, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que eles tinham, por uma declaração dela. Agora você pode, mas pastor, Deus estava conivente com a situação que Raabe vivia. Deus se agradou de uma prostituta e abençoou uma prostituta, amados. Nós precisamos entender numa dimensão de mente de Deus, de mente de Jesus, de mente do reino de Deus, que há uma extrema compaixão e misericórdia. Deus não tem nada a ver com o pecado de Raabe. Deus não tinha nada a ver com a prostituição de Raabe, mas ele tinha a ver com algo com o coração de Raabe, que expôs algo tremendo diante do Senhor, e ele ouviu o que ela esclareceu. Esse Deus, o Deus de vocês, que secou o Mar Vermelho, tenham compaixão, tenham misericórdia, porque certamente Ele vos deu esta terra. E agora, amados, de uma forma diferente, Deus tem compaixão dessa mulher de tal maneira, que pode ter com você, que pode estar ouvindo nesta noite, que está em pecado, que vive uma vida dissoluta, que vive uma vida de prostituição, de corrupção, de roubo, de tantas outras coisas, seja o que for. Esse Deus que eu estou falando, a qual eu me refiro, é infinitamente maior do que nós imaginamos e pensamos, portanto, Ele pode perdoá-lo, Ele pode abençoá-lo, se você abrir o teu coração e entregar a sua vida a Ele. Porque esse Deus faz coisas sobrenaturais, amados. Nós não entendemos na dimensão de falar de uma prostituta, a qual o costume, até o nosso, nos dias de hoje, é excluir a prostituta, é dizer, aquela mulher não presta. Uma prostituta só existe, cabe relembrar que isso é uma lógica, é lógico que isto é real, só existe porque existem homens que se prostituem, homens que se deitam com essas mulheres, que têm prazer momentâneos com essas mulheres e buscam isso. Por quê? É claro que se mulheres são prostitutas é porque existem homens, porque senão não havia prostituição, existem homens que se prostituem também. Então eu não estou anulando o pecado da prostituta Raabe e nem das mulheres que vendem o seu corpo para estar algumas horas de prazer, alguns homens que querem pagar por um suposto prazer momentâneo que podem levá-los à morte. Esta mulher, amados, estava nos seus delitos e pecados, sim, mas qual foi a condição para que ela se tornasse uma prostituta? Talvez fosse entregue também na juventude ao sacerdote ou a homens por uma cultura pagã que existiam prostituição, homossexualismo e tantas as coisas, troca de pessoas, de casais, de homens, de mulheres, de crianças sendo oferecidas aos sacerdotes pagãos. Então, como nós podemos entender? Quem somos nós para julgar essa situação a qual Deus consente a esta mulher? Que se torne agora lembrada no livro de Hebreus como os heróis da fé, é lembrado do nome da prostituta Raabe. Amados, que coisa tremenda. E o maior de tudo isso é entender que Deus permitiu que essa mulher, esta prostituta que não era israelita, pudesse morar com o povo de Israel. E além disso, amado, deu a ela a oportunidade de ser uma das heróis na fé e ter a genealogia de Jesus em sua trajetória. Que coisa tremenda, o Evangelho de Mateus nos mostra, no capítulo 1, a genealogia de Jesus, e vai falando ali, fala que Raabe faz parte dessa linhagem, que coisa tremenda. Uma mulher que não era israelita,
que era uma prostituta outrora, uma prostituta agora salva pela fé, salva pela convicção de fé que ela expressou, como você pode ser salvo, como a convicção de fé que você tem pode anular todos os seus pecados quando você abre o teu coração, abre os seus pecados, fala os seus pecados para Deus, por mais que Ele já saiba, mas você expressa do fundo do teu coração: Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais agredir o meu esposo, agredir a minha esposa, eu não quero mais torturar os meus filhos. Talvez seja um desses os seus delitos, um desses o seu pecado. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei e creio num Deus soberano que pode libertá-lo de todo esse pecado se você abrir o teu coração para Ele. Eu conheço um Deus não só de ouvir falar, mas porque provei do sobrenatural de Deus. Eu outrora, um pecador, um homem que vivia no pecado, um homem que fazia coisas terríveis, agora Jesus se apresentou a mim, me tornou nova criatura nele, porque de mim nada pode acontecer, eu não sou capaz, amados, nem você. Agora, em Jesus, nós somos mais do que suficientes, capazes de romper em fé e de tornar homens e mulheres de referência para a nação, homens e mulheres de referência para um lugar como Raabe se tornou, amados. Sai de uma história decadente da prostituição e se torna uma mulher que tem a linhagem de Jesus na sua história. Que coisa tremenda, que coisa poderosa, só Deus faz isso, amado. E se você entende isso nesta noite, entenda que Deus é maior na tua vida, se renda a Ele, entregue sua vida a Ele, amado, deixe com que Ele se apresente a você e você possa provar do descanso e da paz do Senhor que excede todo entendimento. Só Ele pode te dar isso, amado. Que você nesta noite compreenda que independentemente do que você está fazendo, ou você faz ainda, ou já fez, mas se você abrir o teu coração, Deus é suficiente para perdoá-lo. Jesus vai perdoá-lo e vai libertá-lo. As consequências podem vir sim, amados. Ele não vai anular isso, porque Ele é um Deus imutável, mas Ele vai te dar paz, esperança para enfrentar as consequências dos teus delitos e pecados, mas na paz de Deus. É isso que Ele faz, é dessa forma que Ele conduz, porque Ele é tremendo e poderoso. Que a paz do Senhor esteja convosco e você entenda que é suficiente e capaz de mudar a tua história. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.